Neste vídeo veremos como construir um gráfico de dispersão, adicionar linha de tendência, exibir a equação da reta ajustada, exibir o R² e como obter o coeficiente de correção linear, tudo isso no Excel. Vejamos o seguinte exemplo. Nós temos aqui uma tabela que contém comprimento dos otólitos de uma determinada espécie de peixe e a massa desses peixes. O que nós queremos relacionar através do gráfico de dispersão é a cada comprimento do otólito no eixo X relacionar com a sua respectiva massa no eixo Y. Fazendo isso, a gente está construindo um gráfico de dispersão. Então, duas variáveis vão formar um ponto no plano cartesiano. Então, como que a gente faz isso no Excel? Seleciono os dados, inserir, aqui onde tem esse gráfico aqui, uns pontinhos, inserir gráfico de dispersão. Eu escolho aqui pontos. Pronto, está feito o gráfico de dispersão. Vamos ajeitar. Já está pronto, mas vamos melhorar esse gráfico. Eu vou clicar aqui no eixo X com o botão direito, formatar eixo só para... me desculpe, não foi isso. Clico aqui, vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou colocar 12, ficou pequeno, 14. E aqui, vou colocar 14. Pronto. Os nossos pontos começaram no 6. Para ficar melhor, mais visível, eu vou fazer com que eles comecem, nosso eixo X comece no 6 e não no 0. Então, eu vou clicar aqui no eixo X com o botão direito, formatar eixo, mínimo eu coloco 6. E pronto, Enter. Então ficou melhor o nosso gráfico porque não ficaram os pontos muito perto. Se eu quiser aumentar esse ponto, eu clico com o botão direito em cima do ponto, formatar, põe aqui no balde, marcador, aqui largura, vou aumentar aqui 3. Se eu quiser mudar de cor, vermelho, por exemplo, pronto. Aqui está o nosso gráfico de dispersão que relaciona no eixo X os otólitos e no eixo Y a massa. Então, o que significa esse ponto aqui? Então, ó, ponto segue um ponto 6,6 e 86. Então, esse ponto que eu estou mostrando corresponde com a primeira coluna aqui, ó, 6,6 com 86. Se eu pegar o último ponto, a gente vai ver 10,2 e 222. 10,2 e 222. Bom, o que a gente percebe nesse gráfico? Que existe uma certa tendência. Esses pontos, eles estão subindo, né? A gente percebe uma certa tendência nesses pontos. Agora a gente precisa ajustar uma reta aqui. Como que a gente faz isso no Excel? Você clica em cima do ponto, adicionar linha de tendência, clicou com o botão direito do mouse, adicionar linha de tendência. Agora, botão esquerdo do mouse, escolho aqui linear, já está escolhido. Então, eu também posso colocar aqui exibir equação e exibir valor do R. E pronto, está feito. Pego aqui, vou colocar a equação e o R quadrado aqui ao lado. Então, vou aumentar isso aqui para ficar mais visível. 14. Y igual a 58, x menos 324. Esta é a função desta reta, que tenta modelar esses pontos. Então, se eu quero saber, por exemplo, fazer uma estimativa, se o otólito for 12,
Qual é a estimativa para a massa do peixe? Eu coloco 12 no lugar do x aqui e obtenho uma estimativa para a massa do peixe. O que significa esse r² igual a 0,7? É a correlação linear ao quadrado. Então deu 0,7. O que significa essa reta e esses pontos longe? Bom, a reta está crescente, então mostra que existe uma tendência desses pontos de ir aumentando na medida que o comprimento dos otólitos também aumentam. E os pontos não estão todos em cima da reta, significa que a correlação não é perfeita. E agora, se eu quero medir o quanto essa correlação é forte ou fraca, ou seja, o quanto que ela representa, o quanto há de correlação nesses dados, eu preciso calcular o coeficiente de correlação linear de Pearson, que está relacionado com esse número. Então, como é que eu faço esse cálculo do coeficiente de correlação linear no Excel? Então, eu seleciono uma célula onde eu quero que saia o resultado. Por exemplo, esta aqui. Vou aqui em SF, que é função, escolho aqui estatística e procuro a palavra correl, que é correlação. Estatística, agora é correl. Olha aqui, quando eu clico em cima de correl, aqui embaixo ele escreve: retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Então, ok. Matriz 1. Eu seleciono a primeira coluna, que poderia ser a primeira linha aqui. Vou selecionar a primeira coluna, que são os otólitos. Clico em cima de matriz 2 e seleciono a segunda coluna. E dou OK. O valor obtido, vou aumentar aqui. 0,84 aproximadamente. Então, o coeficiente de correlação de Pearson máximo é 1. Aqui deu 0,84. Então, é uma correlação forte. E por que aqui deu 0,7? Porque o que aparece aqui é esse valor aqui ao quadrado. Se eu pegar esse número aqui, 0,84, e elevar ao quadrado, ó, deu 0,7. Dá esse valor aqui. Bom, então aprendemos o que nesse vídeo? Aprendemos a fazer no Excel o gráfico de correlação, ajustar a reta, colocar a equação da reta, o r². Depois aprendemos a obter no Excel coeficiente de correlação linear de Pearson, que no caso aqui é 0,84. É isso aí, obrigado.